Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a decisão de impronúncia lá do Tribunal do Júri, prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal. Bora lá então? Então, primeira coisa que a gente precisa trabalhar sobre a impronúncia é um conceito de impronúncia e como que funciona essa questão aqui da impronúncia lá do artigo 414. Então diz o artigo 414 do Código de Processo Penal o seguinte para a gente: não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Então, quando o juiz, ao término da primeira fase do Tribunal do Júri, ele não está convencido que o delito de fato aconteceu, não está convencido acerca da materialidade do delito, ou ainda, ele não está convencido que tem indícios suficientes de autoria ou participação, a acusação não conseguiu demonstrar que, de fato, aquele acusado participou daquele delito, foi autor, coautor ou partícipe daquele delito. Então, se não se convencer da materialidade ou de indícios de autoria, deverá o juiz impronunciar esse acusado aqui. O que é impronunciar? É não mandar para o julgamento perante o Tribunal do Júri. Mas vejam que aqui eu não tenho um juízo de certeza. Porque se eu tiver certeza que o fato não aconteceu, o que vai gerar? Vai gerar absolvição sumária, lá do artigo 415, né? Eu também não tenho certeza que se o autor, se o acusado ele foi o autor ou partícipe. Então aqui é um juízo de dúvida, porque se fosse certeza, eu absolveria ele sumariamente. Então, não estando convencido, o juiz assim, mas aquele é convencido que não é uma certeza. Se for certeza, eu absolvo. Aqui eu não estou convencido. Deve o juiz impronunciar o acusado, ok? Cuidado, gente, que a decisão de impronúncia, ela é uma decisão interlocutória. Além de ser uma decisão interlocutória, é uma decisão interlocutória mista terminativa, porque ela acarreta a extinção do processo. Com a impronúncia, eu não vou submeter esse acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, então o processo termina por ali. Eu extingo o processo com a decisão de impronúncia. É uma decisão interlocutória por quê? Porque eu não aprecio o mérito. Não estou absolvendo, não estou condenando esse sujeito aqui. Então, ela não aprecia o mérito da questão principal. Ela é mista, porque ela põe fim a uma fase procedimental. Ela vai por fim a que é uma fase procedimental do processo. E é terminativa, porque daí põe fim mesmo ao processo. Eu encerro a primeira fase do Tribunal do Júri e, consequentemente, também extingo aquele processo. Cuidado que, como diz Aury Lopes Júnior, a impronúncia não quer dizer que o sujeito foi absolvido. A impronúncia é um estado de incerteza, gente. Você fica numa penumbra ali. Você não foi condenado, você não foi para julgamento perante o Tribunal do Júri, mas você também não está absolvido. Você está num estado de incerteza. Você não sabe o que aconteceu. Você só não foi para julgamento, mas você também não está absolvido. Então, segundo o professor Aury Lopes Júnior, ele critica bastante a decisão de impronúncia, porque ela gera um estado de incerteza para o acusado. E até como a gente vai ver, em relação ao parágrafo único do artigo 414, esse processo ele pode ser reaberto, uma nova denúncia, uma nova queixa pode ser oferecida, desde que surjam provas novas. Então o sujeito ele não foi absolvido, também não foi mandado para o júri, mas ele está ali, naquele estado de incerteza, que se surgirem provas novas, ele pode ter que enfrentar um novo processo, tudo de novo. Então essa decisão de pronúncia é bastante criticada pelo professor Aury, e com bastante razão, porque até que seja extinta a punibilidade em razão da prescrição ou por morte do agente, ele vai ficar nessa incerteza, ele fica ali. E agora? Será que vai ser oferecida uma nova denúncia? Será que não? Então, cuidado, que a decisão de impronúncia não quer dizer que o sujeito foi absolvido. Ele fica num estado de incerteza. Não sabe o que vai poder acontecer com ele, ok? Justamente nesse sentido é que a gente já fala do próximo tópico, que é a renovação do processo. Essa decisão de, que não é pronúncia, é impronúncia, ela só gera coisa julgada formal.
A decisão de impronúncia, que só corrijam ali, por favor, ela gera coisa julgada formal. O que quer dizer isso? Quer dizer que, uma vez preclusa as vias impugnativas, os recursos, aquela decisão ela se torna imutável dentro daquele processo, daquela situação. Essa decisão ela não se torna imutável em qualquer situação. Ela não faz coisa julgada material. Os efeitos dessa decisão permanecem apenas ali dentro. Não são extraprocessuais, não vão irradiar em outros processos. O que isso quer dizer, Magda? Tá, ela só faz coisa julgada formal, tudo bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que, surgindo provas novas, uma nova denúncia ou queixa poderá ser ofertada e esse processo ele poderá ser reaberto, claro, desde que não esteja extinta a punibilidade desse acusado aqui e a redação do parágrafo único, lá do 414. Vejam lá de novo. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Então, como eu falei para vocês, não é uma decisão absolutória. Ela é uma decisão interlocutória, mista-terminativa, que gera um estado de incerteza. Surgindo provas novas, uma nova denúncia ou queixa poderá ser ofertada e o sujeito ele poderá enfrentar esse processo todinho novamente. Por isso ela só faz coisa julgada formal, porque a imutabilidade daquela decisão é dentro daquele processo e não para outros processos. Surgindo novas provas, eu posso reabrir isso aqui e apresentar uma nova denúncia ou queixa. Vale a pena mencionar aqui que, segundo diz Norberto Avena, não é um prosseguimento no mesmo processo. Eu não vou reabrir aquele mesmo processo. Eu vou dar início a um novo processo. Uma nova denúncia ou queixa deverá ser ofertada aqui. Dá início a uma nova ação penal, então. Ok? Então, a decisão de impronúncia ela é justamente criticada pelo professor Auri em razão disso aqui. Porque surgindo provas novas, eu posso reabrir, posso dar início a um novo processo. O sujeito não está absolvido, também não está condenado, ele está naquele estado de incerteza, ok? O que acontece com os crimes conexos não dolosos contra a vida diante de uma decisão de impronúncia? Eles também ficam naquele estado ali de incerteza. O que acontece com os delitos conexos? Preclusa a decisão de impronúncia, ou seja, já entrei com todos os recursos possíveis ou não recorri da decisão de impronúncia, o julgamento dos crimes conexos não dolosos contra a vida, e veja aqui, deverão ser remetidos ao juízo competente. Então, eu impronuncio o sujeito pelo delito doloso contra a vida. Os delitos conexos não dolosos contra a vida, eles não são abrangidos pela decisão de impronúncia. Não. Os delitos conexos não dolosos contra a vida serão encaminhados para o juízo competente, para o julgamento deles. Aí lá no juízo competente, eles serão julgados, ok? Então a decisão de impronúncia, ela não puxa os delitos conexos não dolosos. Ela abarca somente o delito doloso contra a vida. Tranquilo? E o que é a decisão de despronúncia? Ou o que é a despronúncia, Magda? A despronúncia, gente, é uma decisão de pronúncia, que a gente já estudou também com vocês, é uma decisão de pronúncia, que é transformada em impronúncia em virtude da interposição do recurso em sentido estrito. Então, quando eu tenho uma decisão de pronúncia, a decisão de pronúncia, ela é atacada mediante o recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito aqui, como a gente também já viu com vocês, ele tem, um dos efeitos deles é o efeito regressivo, ou juízo de retratação, previsto lá no artigo 589 do CPP. Então, se eu tive uma decisão de pronúncia, entrei com o recurso em sentido estrito, pode o juiz prolator dessa pronúncia aqui voltar atrás e falar, pois é, tem razão, não era caso de pronúncia não. Vou impronunciar o acusado agora. Pode ser retratada a decisão de pronúncia e agora impronunciar esse acusado aqui, em razão desse juízo de retratação. Então, a despronúncia é a decisão de pronúncia que vira impronúncia em razão da interposição do recurso em sentido estrito. Pode acontecer ainda a despronúncia pelo tribunal.
digamos que o juiz de primeira instância ele não se retratou, falou não vou me retratar, é pronúncia assim, tá tudo certo para pronúncia, tem todos os requisitos ali para eu pronunciar, mantenho a minha decisão. Ok, aí vai lá pro TJ ou TRF julgar esse recurso em sentido estrito aqui. Aí esse TJ ou TRF ele pode impronunciar, então eu também vou ter uma despronúncia, ele está mudando a decisão de pronúncia para impronúncia. Então a despronúncia é uma pronúncia que virou impronúncia em razão da interposição do recurso em sentido estrito. Pode ser realizada tanto pelo próprio juiz prolator da pronúncia, porque ele pode se retratar. Lembre que o recurso em sentido estrito ele tem esse efeito regressivo, juiz de retratação, ok? Como pode ser também realizado pelo tribunal, que daí, caso o juiz não exerça o juiz de retratação, o tribunal pode modificar julgando o recurso em sentido estrito. Tranquilo? E qual que é o recurso cabível, Magda, da decisão de impronúncia? Se eu quiser recorrer dessa decisão de impronúncia, qual que é o recurso cabível? Recurso cabível está previsto lá no artigo 416 do Código de Processo Penal, que diz que contra a sentença de impronúncia, e que se sentença é errado, porque é uma decisão interlocutória mista, cuidado com esse termo aqui, sentença de absolvição, ok, mas de impronúncia não. Mas contra a decisão de impronúncia, caberá a apelação. A gente pode fundamentar ainda isso aqui também, lá no artigo 593, inciso 2 do CPP. Então, eu posso fundamentar a apelação tanto no 593, inciso 2, quanto no 416. Lembrem, gente, sempre da nossa dica. Eu aprendi isso lá com o professor Flávio Martins, quando eu estudava para a OAB, nunca mais esqueci. Ao término da primeira fase do Tribunal do Júri, a gente tem 4 decisões, correto? Pronúncia, desclassificação, impronúncia e absolvição sumária, certo? Se a decisão começar com consoante, pronúncia ou desclassificação, o recurso cabível também vai começar com consoante, recurso em sentido estrito. Se a decisão começar com vogal, impronúncia ou absolvição sumária, o recurso cabível também vai começar com vogal. Apelação. Então você nunca mais esquece. São 4 decisões ao término da primeira fase do Tribunal do Júri. Pronúncia, desclassificação, consoante, recurso, consoante, recurso em sentido estrito. Se a decisão começar com vogal, em pronúncia ou absolvição sumária, recurso também começa com vogal, apelação. E nunca mais esquece o recurso cabível nesse caso aqui. Ok, pessoal? Então essa foi a aula sobre decisão de impronúncia. Espero que tenham gostado e bons estudos.